E sábado no canal você já sabe, é o dia que a gente fala sobre livro, é o dia da Biblioteca do Brunão. Hoje falaremos sobre uma obra-prima, uma distopia que tem se tornado verdadeira graças aos nossos políticos e toda a nossa juristocracia no Brasil. Estamos falando de 1984, de George Orwell. Quer saber mais sobre esse livro? Vamos fazer aí uma resenha sobre ele logo após a nossa amada e querida vinheta. Bora! Partiu, pessoal, vamos lá. Antes de a gente falar sobre essa obra, a gente precisa entender algumas coisas sobre o autor, sobre George Orwell. Afinal de contas, quem foi esse autor desse livro? George Orwell, na verdade, o nome dele, fictício, era esse. Seu nome original era Eric Arthur Blair. Ele que era britânico, muito embora tenha nascido nas Índias Britânicas, na cidade de Motihari, atualmente no distrito de Porvi Chaparan, no estado indiano de Bihar. Ele nasceu na Índia, então, mas era britânico, e ele escreveu essa obra ali no ano de 1949, ou seja, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, o Orwell, quando ele escreve esse livro, na verdade, ele faz uma crítica ao socialismo de Stalin. Ele, na verdade, era também um socialista, porém, ele defendia um outro tipo de socialismo, numa linha mais trotskista. E ele fazia críticas totalmente abertas ao Stalin. E por que, então, ele escreveu esse livro, afinal de contas? Na verdade, ele tentou descrever nesse livro a sociedade soviética e como que ela seria anos adiante. Lembrando que 1984 seria o ano, mais ou menos, em que essas situações todas ocorreriam. Então, na verdade, mostra de uma forma totalmente sombria como é que era a sociedade, como é que seria essa sociedade, com toda a questão da repressão às liberdades individuais. Então, Orwell, quando ele fala sobre essa obra, ele trata de uma forma com elementos fictícios, mas trazendo a realidade. Qual tipo de realidade que a gente fala nesse livro? Primeiro, a história ela se passa num país fictício chamado Oceania, que esse país ele tinha uma capital, que era Londres. Um ponto que não era tão comum, tipo, do próprio autor, porque Londres de fato existia, apenas colocou aqui um nome um pouco... Calor. A quente hoje aqui, meu Deus do céu. Essa cidade ela é governada, o país é governado por um partido autoritário, chamado de forma fictícia de Ingsoc. Esse que era o nome. Então, o livro se passa com um protagonista chamado Winston, que trabalha no Ministério da Verdade, que na verdade é o ministério responsável em controlar todas as informações que circulavam no país. É interessante isso, a gente começa a ver alguns elementos se encaixando a nossa realidade. Então, o Orwell, ele escreve no livro algo totalmente aterrador, de como as mudanças de comportamento, as mudanças em termos de informação, elas influenciam a sociedade da época. Então, o Orwell ele apresenta o tal do Grande Irmão. Sigla essa que lembra muito um famoso programa de televisão no Brasil. Você sabe muito bem qual é. esse programa, você tem inclusive o paredão
e você tem as eliminações, né, durante o programa, né? A arte imitando a vida, né? E a vida imitando a arte, né? Isso que a gente vê, né? Então, o livro mostra muito claro, né, toda essa relação de poder que existe entre o Estado e os seus indivíduos, né? Então, o controle da informação se dá até mesmo dentro dos lares, através das tais teletelas, né? Com aquele velho discurso e aquele símbolo, The Big Brother is watching you, né? O grande irmão está te observando, né? Então, tudo isso, né, mostra o quanto a sociedade da Oceania, né, ela acaba mostrando um pouco desse ar, né, totalmente deturpador da própria natureza humana, né? Então Orwell, ele mostra os perigos do autoritarismo, né? Ou seja, o Estado, ele impõe uma forma de visão aos seus cidadãos, né? Então essa forma como é colocada no livro, né, existem diversos mecanismos, né? Como por exemplo a questão da novilíngua. É interessante que nos dias de hoje a gente observa, por exemplo, como que funciona, né, a questão, por exemplo, do pronome neutro, né? Ou seja, quando você restringe vocabulários, você diminui a capacidade de pensamento de uma sociedade. Então, isso no livro de Orwell acaba se mostrando totalmente real e totalmente visível dentro dos parâmetros da sociedade, né? Tem uma parte muito clara do livro, né, que o grande irmão pergunta para Winston, né, quantos dedos tem aqui? Né, e ele responde 4. Né, e cada vez que ele fala, né, 4 dedos, ele apanha. Né? Por quê? Porque o Estado tentando mostrar para ele que na verdade não é o que ele vê, e sim aquilo que o Estado quer que ele veja. Né? Então aqui se cria, né, uma forma muito direta, principalmente da manipulação dessa elite burocrática em relação aos cidadãos do país, né, desse país chamado Oceania. Né? Então o livro, né, logicamente, ele contém vários exemplos, né, de principalmente informação, né? Aqui a gente pode citar alguns, né? Então... No livro também a gente pode... Puta, calor do caralho, mano. Meu Deus do céu. Então, dentro do livro, por exemplo, a gente pode citar o lema desse partido, né? Qual? Guerra é paz, liberdade e escravidão, ignorância é força. Né? E também, né, a formação dos ministérios dentro de Oceania, né? Como, por exemplo, o Ministério da Verdade, né, que era responsável, inclusive, fazer mudar o passado. Né? Então, as pessoas elas não tinham acesso às informações, de fato, do passado. O Ministério da Paz, né, que na verdade era o Ministério da Guerra, era o ministério que fazia com que as pessoas elas tivessem os seus ânimos mantidos para um ponto ideal que em determinado momento poderia ser utilizado até mesmo contra os seus inimigos. O Ministério da Fartura também tinha no país, né? Ou também conhecido como Ministério da Riqueza. Esse ministério, ele é, na verdade, o ministério responsável pela fome. Interessante isso. Todos os países socialistas, eles possuem mecanismos de controle de produção. Inclusive, né, com o famoso caso de Holodomor na Ucrânia, né, que na verdade essa palavra em ucraniano significa literalmente matar de fome. Basta ver também a escassez de alimentos na Venezuela, Cuba e outros países ditos socialistas. Né? E olha que bacana, pessoal, também existe o Ministério do Amor. Olha que bacana. E aí a gente vê, por exemplo, né, o governo do PT no Brasil falando o amor venceu. Na verdade, a gente sabe que tudo isso é uma construção de imaginário popular. Né? Porque, na verdade, né, o tal do Ministério do Amor, ele era usado para espionar. Porque, afinal de contas, as pessoas elas são imprudentes. Nós precisamos de
um Estado que possa fazer o quê? Que possa controlar aquilo que você pensa, pois você é um irresponsável e você precisa de alguém para controlar isso. Interessante, né? No Brasil, por exemplo, você concordaria em aceitar, por exemplo, que o Flávio Dino ele controle aquilo que você pensa? Defender a liberdade de expressão é regulá-la, porque diz respeito ao desenho e ao conteúdo do direito. É fixar fronteiras entre uso e abuso. Cala a boca! Acho que não, né? Melhor não, né? Mas, então, tudo isso, né, que é colocado dentro do livro, tudo isso acaba trazendo uma reflexão. Hoje no Brasil, Orwell segue mais vivo do que nunca, né, com todo o controle de mídia para controlar a verdade, para controlar aquilo que as pessoas pensam, para controlar principalmente a informação que corre nas atuais praças públicas, que são as redes sociais, e principalmente para cercear a liberdade do indivíduo. Vocês devem lembrar, quando eu falei sobre o livro da semana passada, sobre o livro Anatomia do Estado, vocês lembram que eu falei, né? O tamanho do Estado é inversamente proporcional à liberdade do indivíduo, né? Então, isso é um ponto que eu vejo que Orwell, ele explica muito bem. No final das contas, Orwell, um socialista convicto e veterano, ele quis fazer uma crítica para melhorar e aprimorar o socialismo, porém, ele acabou criando uma crítica que serve para todos os modelos socialistas. Temos uma lista com todas as palavras que nos incomodam e depois as proibimos. Por que só as palavras? Por que não as ideias também? Ei, espere um pouco. O quê? Não estamos indo longe demais. Gostaram desse vídeo, pessoal? Espero que tenha sido muito direto, né? Eu quis fazer aqui uma resenha muito rápida, muito embora muitos outros pontos poderiam ter sido ditos, mas espero que você tenha gostado, tá bom, pessoal? Então, não se esqueçam, curta, comenta, compartilha, se inscreva, toca no sininho, tá? Comenta também no programa, que isso é muito importante para dar engajamento, tá? E principalmente, me siga também no Instagram, o meu endereço está logo aqui, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!